Muito bom dia, Megali. Carlos, bom dia a todos. Uma jogada política, né, Megali? O presidente atende a uma pressão que era grande no Ministério da Economia, que apontava esse problema, inclusive que chegava aí a cerca de R$ 1 bilhão em função de anistia de dívidas de igrejas, e o presidente acaba acatando aí a determinação ou a orientação do Ministério da Economia, mas faz um aceno direto à bancada religiosa evangélica no Congresso Nacional, que tem hoje cerca de 200 de 513 deputados. É muito expressiva, tem muita força dentro do legislativo, e na prática, Megali, quando o presidente diz que se ele fosse deputado, senador, ele derrubaria esse veto, ele abre um caminho, né? Ninguém acredita aqui que esse veto vai ser mantido. Foi aprovada a proposta no Congresso Nacional, esperava a caneta do presidente, e agora, como o presidente veta parcialmente, o veto volta para o legislativo e aí deve ser derrubado, inclusive, com o apoio do presidente. Na justificativa, o presidente alega que tem uma questão aí legal, ele não poderia sancionar porque ele abriria um caminho, inclusive, para crime de responsabilidade. Esse foi o entendimento do presidente, da equipe jurídica do governo, por questões orçamentárias e até a respeito dos precatórios. É bom lembrar que essa é uma matéria que ela não seguiu aquele rito tradicional do Congresso. Já tinha uma proposta que tratava sobre precatórios e ela entrou, na expressão que se usa aqui no Congresso, como um contrabando ou como um jabuti. Entrou no meio de uma outra discussão, né, e acabou passando, aprovada tanto na Câmara quanto no Senado, e aí foi para as mãos do presidente, né? Agora, a tendência era bastante clara. Nos próximos meses, nas próximas semanas, né, a gente deve ver aí nas próximas semanas essa matéria sendo avaliada pelos parlamentares e deve ser derrubada, né? Só para lembrar, Megali, o regramento, as igrejas hoje elas têm isenções tributárias, né, mas elas precisam pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, o CSLL, também ainda a contribuição previdenciária, porque hoje as igrejas contratam muita gente, né? Então os pastores até estão, né, isentos, mas tem outros trabalhadores, são contratados, que precisam realmente contribuir, a empresa precisa contribuir, por exemplo, com a Previdência. E aí, em função de multas que eram aplicadas a essas igrejas que não faziam os pagamentos, né, foi se acumulando aí uma dívida de quase R$ 1 bilhão, e na prática o que o Congresso Nacional aprovou era uma espécie de anistia, né, que agora isso foi vetado pelo presidente, mas deve cair numa votação próxima aqui no Congresso. Eu estou imaginando o nosso ouvinte um pouco confuso, Orengo, quando tenta entender essa lógica de o presidente querer evitar um desgaste, por exemplo, com o Ministério da Economia. Então, ontem à noite ele vai lá e veta, liga para Paulo Guedes e fala: Paulo Guedes, acabo de vetar a anistia às dívidas. O ministro fala: meu presidente, não esperava outra coisa, muito obrigado. Aí o Paulo Guedes vai ver a notícia completa, tá lá o mesmo Bolsonaro fazendo lobby para que o veto dele seja derrubado. Como que esse desgaste foi evitado? Não foi. Realmente. Sabe, Megali, que a gente sabe, no governo federal, o Ministério da Economia tem um poder de influência muito grande, ainda mais no momento de crise. O Ministério da Economia tenta fazer gestões aí para que esse déficit não aumente, né? Então, abrir mão de receita, no caso, pagamento de dívidas, né, poderia realmente prejudicar, né? A gente sabe que o déficit ele é muito maior do que isso. Está falando aí numa quantia de cerca de R$ 1 bilhão, no montante de déficit de quase 800, chegando a quase R$ 1 trilhão, em função dos gastos emergenciais com a pandemia. Mas a avaliação que o governo faz, e o presidente, uma avaliação pública dele, é que abriria caminho para um crime de responsabilidade, até para um processo de impeachment, né? Não chega a esclarecer em que realmente detalhe isso poderia acontecer, o caminho que poderia ser aberto, mas o presidente cita lá, e o governo na nota, questões orçamentárias e até em função aí dos precatórios. O projeto aprovado no Congresso Nacional era sobre precatórios, acabou entrando essa questão da dívida com as igrejas. Agora, essa bancada, a gente sabe que é muito influente no Congresso Nacional, bancada religiosa, e é uma bancada que se aproximou do presidente Jair Bolsonaro nos últimos meses, né? Aliás, desde o início do governo, né? E tem encontros frequentes com o presidente. Nas últimas semanas estava fazendo muita pressão para que essa matéria não fosse vetada, né? Mas aí, com essa saída política, o presidente acaba, de um lado, vetando, mas de outro, abrindo caminho aí para esse veto ser derrubado. Gerou insatisfação, sim, a gente conversando com parlamentares, a gente nota isso, mas como há esse caminho aberto para a derrubada do veto, né?
as demandas lá do Congresso Nacional devem ser atendidas. Só para lembrar, Megali, em função de vetos, essa é uma semana importante, quarta-feira, finalmente o veto à desoneração da folha de pagamento de 17 setores aí que empregam 6 milhões de trabalhadores, também deve ser votado e o caminho é a derrubada. Já tem votos suficientes aí, então essa é uma matéria que também deve cair aqui no Congresso. Outros vetos também, Orengo? Esse é o principal, né? No fim das Esse é o contas, principal, mas esse tem outros importantes aí também que, olha, provavelmente também vão cair. É a questão, por exemplo, do marco legal do saneamento, né? Isso porque foi fechado um acordo com governadores para criar lá uma possibilidade de prorrogação de contratos por 30 anos. E graças a isso, teve uma votação acachapante e rápida. Essa era uma matéria importante, fundamental, mas estava muito tempo parada no Congresso, né? Com o apoio dos governadores, conseguiram aprovar, só que esse acordo não foi mantido, né? Quando foi vetado pelo presidente. Gerou uma insatisfação muito grande de parlamentares, de governadores, e em função disso, esse veto é um que, olha, está com as horas contadas aí para ser derrubado. São dois, o da desoneração e também aí a questão do marco legal do saneamento, né? E depois vai abrir espaço para a votação desse também das igrejas. Muito bem. E segunda-feira é dia. Cozinha Maravilhosa, de Rodrigo Orengo. Gostaram do prato aí, não? Eu não consigo reconhecer. O que é isso? É um macarrão ao frutos do mar? É, espaguete aos frutos do mar. Isso é fácil de fazer, viu? Esse aí, 10 minutinhos, tá pronto. Facílimo. Até porque o tempo aí de preparo de frutos do mar é bem rapidinho, né? Não pode passar aí de 3 minutos. Então, mas eu macarrão gosto pra fazer dente em casa. Eu gosto da apresentação. Né? Perfeito. É coisa de restaurante mesmo. Você fez curso, Orengo? Não, é uma dor mesmo. A gente vai aprendendo. Você coloca na mesa e fala pra sua esposa, cuidado, o prato pode estar quente. Não, aí também é demais, né? Aí também é demais. Tem lula, vamos lá, tem tomatinho, cereja, tem mexilhão, tem camarão. Que mais? Tem um polvinho aí também. Tomate, cereja, já foi. Aí, ó, viu? Maravilhoso. Maravilha. Só tá faltando arroz, né, gente? Mas você tá louca? E tem aquele segredinho do final, viu? Que é raspas de limão siciliano. Esse é o toque especial. Aí, como é que é, Orengo? Nada traz o frescor. Do que limão siciliano. É raspar a casca, né? A casca raspada. É, a casca. Que beleza. É isso Orengo, parabéns. Mais uma vez conseguiu nos surpreender. Valeu. Bom trabalho, Orengo. Um abraço. E esta foi mais uma Cozinha Maravilhosa, de Rodrigo Orengo.